Fala pessoal, iniciando aí mais um panorama semanal, né? O nosso radar aí de swing trade, onde eu vou compartilhar com vocês a análise e estudo das ações aí que eu fiz, que eu entendo ser interessantes agora para o curto prazo e que podem dar boas oportunidades, beleza? Lembrando que caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e gostando do conteúdo, considere deixar o like, beleza? Bom, pessoal, uma semana aí, tá? Confesso que não achei nada interessante para essa semana. E aquela, os movimentos em topo, né? Os movimentos já lá em cima, então não vejo muita possibilidade de compra. Gostaria de ver uma correção de Ibovespa. Então hoje até o vídeo vai ser um pouco mais rápido, porque de fato eu não achei nada para essa semana. Tudo bem? Acredito que dê mais oportunidades durante a semana ali nos dias, né, durante o dia ali no intraday, para tentar pegar algum trade um pouco mais dinâmico, talvez jogando ali no gráfico de 15 minutos, de 60 minutos, mas aí é coisa que a gente vai comentando aí no decorrer da semana, tudo bem? E Bovespa, pessoal, basicamente trabalhou a semana aqui lateral, né? Mesmo tendo ser uma semana que os ativos se movimentaram bem, mas o índice de Bovespa acabou ficando lateral. Tá já dentro das ações, nós tivemos ali sim movimentos legais aí durante a semana, tudo bem? O Ibovespa que eu vejo de correção nesse momento são as zonas aqui do 141.800, que é uma região de troca de polaridade. Toda essa zona aqui para trás de região de resistência, foi feito o rompimento dessa região, então é uma zona sim que deve ser levada em consideração no reteste do preço, agora como um suporte, tá? Já no gráfico semanal, nós conseguimos perceber aí que o Ibovespa já vem se desenrolando numa movimentação de alta há basicamente 6 semanas consecutivas, desde que ele fez a manipulação desse fundo e fez uma nova impulsão de alta, renovando máxima, quebrando seu topo anterior e inclusive renovando máxima histórica na semana passada. Agora acredito que podemos ver aí um movimento um pouco mais travado, um pouco mais lateral essa semana, até um movimento um pouco mais de correção. Tá olhando isso para o índice do Ibovespa, essa região que eu comentei do 141 e 400, né? Eu falei 141.800, é 141.400. Eu entendo ser uma boa região aí para ficar atento no Ibovespa. Aí trazendo para a questão das médias, seria nada mais do que aquela aproximação do preço próximo à média móvel de referência ali de curto prazo no gráfico semanal, que é a média móvel de 9. Tá? Então pode ver que ela conflui com o estudo e também passa nessa mesma região do 141.370, né? 141.400. Beleza? Deixa eu passar aqui. O dólar também uma semana aí de nheco-nheco, né? Não tem nada, tá, pessoal? Tá numa região de suporte lá de médio prazo, fechou a semana aqui com uma leve correção de toda a movimentação de queda anterior, tá? Mas movimentação ainda de correção curta, mas é aquela, tá numa região de fundo, ele pode fazer uma movimentação aqui para cima, tá? Aí eu vejo o ponto principal de resistência aqui para primeiro reteste. Essa zona dos 5.480 é uma zona aqui importante de resistência, porque ela é o antigo ponto de suporte anteriormente, também é uma zona aqui de resistência desse canalzinho de baixa, que já vem se transformando aí no médio prazo, né? Porque isso aqui é gráfico semanal aí pro dólar, tá? Então, o dólar em região de suporte de médio para longo prazo, eu acredito que seja aí um ponto para prestar atenção no dólar. Até apesar de olhar no diário, a gente vê que é um movimento aqui bem feio, mas já começa a ter pelo menos um pouco de volume comprador aqui nessa região, tá? É claro que com esse movimento aqui, esse volume aqui de alta é muito mais pessoas que estão vendido no dólar, realizando parte dessa venda, logo você tem que comprar uma parte dessa posição, então acaba subindo um pouco do volume, tá? Não é aquela demanda de fato ainda verdadeira, mas não dá para desconsiderar que é uma região de suporte de médio prazo, onde acaba ficando um preço legal aí, principalmente para quem quer comprar o dólar, não pensando em operação, mas para proteger aí parte de algum capital. Tudo bem? Dólar. Deixa eu passar aqui agora para o gráfico semanal, a gente já deu uma olhada. Passar rapidamente nas análises setoriais, tá, pessoal? O índice financeiro
Seguiu aí a semana um pouco mais fraca, né? Os ativos aí do setor estão em região de topo, aquele movimento esticado, então não tem mais tanta impulsão para andar rápido e forte, né? Acaba subindo ali, meio que se arrastando, tá? Então o setor aqui financeiro trabalha próximo a uma região de resistência, inclusive é máxima histórica, tá? É máxima histórica, mas todo esse movimento de impulsão seria interessante que tivesse, né, uma correção para possível formação de fundo para depois ter impulsão para lançar nova perna de alta para cima e com isso, né, dentro dessa correção, deixando novas possibilidades dentro dos ativos dos setores, tá? Então, setor financeiro ainda segue apontando para cima, embora eu acredite que ele fique um pouco mais travado nessa região até faça uma correção. O índice imobiliário também segue seu movimento para cima, porém já no meio da pernada, né? A gente já vem aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas consecutivas, basicamente 2 meses subindo em linha reta. E para sugerir novas possibilidades aí para curto prazo, é interessante também uma correção e nesse processo de formação de fundo, surgindo também novas oportunidades dentro do setor. Tá? Então, índice de consumo. Esse aqui ainda é um pouco mais atrasado do que os outros, né? Briga aqui em região de resistência, ele ainda não conseguiu fazer uma perna de impulsão, ou seja, renovando máximas, mas está aqui numa região de resistência bem importante, que é essa faixa aí dos 3.200 pontos, mas só fica interessante mesmo acima de 3.160, tá? Então vamos observar para ver se os ativos aí do setor de consumo ganham força, tá? Mas no momento ainda fica um pouco mais cauteloso com os ativos, tá? Gostaria de ver mais uma correção, porque está num nível ali bem forte de resistência, tá? O índice de elétrica foi um dos que mais chamaram a atenção, acabou subindo forte, deu para pegar boas oportunidades dentro do setor. E agora tem mais a expectativa de um movimento um pouco mais travado, um pouco mais lateral, do que continuar subindo de fato em linha reta. Já fecha com esse candle doji em região de topo do movimento esticado, também 2 meses subindo em linha reta. Então sempre é interessante para surgir novas oportunidades de entrada, que depois de uma longa pernada, seja ela de alta ou de baixa, nesse contexto aqui ela é de alta, quando acontece essa correção aqui é onde surgem novamente as possibilidades, porque isso significa que os ativos do setor eles estão corrigindo. Tá? E se estão corrigindo dentro de uma tendência, você pode procurar os seus pontos de interesse para montar novas posições, tá bom? Por isso que eu sempre falo para vocês que essas regiões aqui é interessante dentro de tendência, que é exatamente para dar novas oportunidades de entrada para quem está fora do trade, tá bom? Agora, quando acontece isso, olha, ele está no meio da impulsão aqui, são movimentos mais rápidos, então tem ativos que sobem em linha reta e acaba complicando o modelo de entrada. Bom, dito isso, pessoal, já partindo aqui para as ações, BBSE3 não vejo nada, tá? Mas caso o ativo volte aqui para essa região dos 34, 36, aí eu vejo possibilidade de venda mais aqui em cima, tá? Eu gostaria de ver ele fazendo um pivô falso aqui para cima, testando essa região, né? Depois de romper esses topos aqui internos nivelados, deixasse um padrão de confirmação de venda aqui, para procurar uma venda com stop um pouco mais aqui para cima, para tentar descer aqui com o papel, tá? É isso que eu vejo para BBSE3, não vejo nada para fazer nesse momento, mas é um ativo que ficar de olho aqui nessa região dos R$ 34, tá? E aí não tem muito o que nós olharmos, né? Já são ativos que eu trouxe aqui que a gente vem acompanhando durante a semana, tá? Então, de fato, analisando aí, não achei nada interessante para essa semana mesmo, não. Não sei vocês, tá, pessoal? Caso vocês tenham achado, viu alguma coisa muito diferente, só deixar aqui nos comentários. Mas eu, particularmente, dentro dos ativos que eu acompanho, nada interessante, tá? Deixa eu ver aqui as médias. Teria aquela questão de trade na correção nas médias, né? Mas eu gosto. Vale muito mais a pena o contexto você já fazer esse filtro para que quando ele fique aqui lateral você ignore essa questão das médias, tá? E sim quando ele faça um movimento de impulsão, já que ele corrige e vai até a média, é o melhor ponto para fazer a operação com o trade de perda de mínima usando a média móvel de 9 e de 20 de apoio, tá? Então esse exemplo aqui é muito bom. Ele vem de um movimento de impulsão, corrigiu o curto, testou a média, perdeu a mínima venda, stop na máxima. Agora, nesse contexto aqui, olha,
ele está lateral, né? Olha, ele não vem de um movimento de impulsão. Ele até vem aqui, olha, mas muito tempo aqui lateral. Então, ele já testou a média diversas vezes, o que torna o movimento, dentro desse contexto, sem efetividade, tá? Tem mais chance de falhar com o rompimento da mínima, o stop na máxima. Então, olhando o gráfico diário, é o contexto que eu comentei com vocês, que eu prefiro aguardar, tá? Que ele venha para fazer o rompimento desses níveis, aqui para cima dos 33,60, falhando na região dos 34 aqui, olha, 34,50, procurar por vendas, tá? E aí é aquela, você pode descer por 60 minutos no intraday quando chegar naquela faixa vermelha e observar a movimentação de preço, tá bom? Mas vamos acompanhar durante a semana. E acredito que o papel vai tentar buscar essa região aqui dos R$ 30, tá? Uma zona bem importante aí de médio prazo. E aqui é uma zona que deve entrar aí a defesa compradora, tá? Uma zona bem importante. PSSA3, também fico atento aí durante a semana para uma venda, tá? Nesse momento não vejo nada, mas o papel vem trabalhando já um movimento aqui de baixa, mas que é só uma correção, tá, pessoal? Por quê? O ativo segue em tendência de alta. Porém, fazendo a leitura de um movimento esticado, se eu acredito que o movimento está esticado e é interessante que ele faça um processo de correção para sugerir novas possibilidades de compra, entendendo que o movimento de tendência funciona em ondas, ou seja, eu tenho um movimento de expansão, tenho um movimento de contração, tenho um movimento de expansão, contração, expansão, contração, fez um movimento de expansão e agora estamos trabalhando o processo de correção. E se a tendência é de alta, já falei para vocês, geralmente um movimento de alta, quando a gente mede esses movimento de impulsão, é sempre interessante voltar ali pelo menos na região de 50%. Não porque é uma região de 50%, mas a questão de oferta e demanda dentro de um movimento de impulsão, abaixo de 50% entenda-se barato, com referência no movimento que você está analisando, ou seja, qual que é a referência nossa? É essa aqui, olha. Deixa eu tirar isso aqui. Minha referência é esse fundo e esse topo, que é uma perna de impulsão. Então, dentro dessa referência, onde está caro, onde está barato? Em 50% é um preço justo dentro dessa referência de preço. Tudo bem? Então, onde deve surgir boas possibilidades para buscar por operações de compra, seguindo a tendência? Nessa zona aqui dos 44,60. O ativo está lá em cima. Então, eu posso trabalhar num tempo gráfico menor, contexto de padrão de venda, para descer uma parte com o papel. Tudo bem? Então, dado todo esse contexto, eu vejo que essa região, inclusive, é interessante. Olha, o papel tem mais aí uns 10% para baixo. Tá? Então, é um ativo que eu vou ficar atento durante a semana para um pullback dos 60 minutos. Porque ele perde o último fundo aqui, olha, que ele deixou. Ele já vem trabalhando no movimento de baixo. E aí, essa referência menor, olha, se a gente colocar aqui, deixa eu até arrumar aqui. Eu ia colocar da mesma cor, mas eu vou aproveitar e já vou fazer. Aí aqui. Isso aqui é referência de venda. Ó, esse fundo e esse topo. Ele volta, corrige. Ó, ele corrige, faz a formação de topo nessa região e volta a cair, renovando mínima. Então, beleza. O que eu vou aguardar na semana aqui é o quê? O mesmo contexto. Vamos ver se ele deixa uma oportunidade aqui, olha. Se ele vem subindo aqui para retestar essa região, que é o último ponto de oferta, ou seja, o último topo. E aí eu procuro minha venda aqui, com o stop um pouco aqui em cima ou até aqui. Olha, aí vai depender do contexto que ele deixar aqui nessa zona, se de fato ele voltar, para tentar pegar esse movimento para baixo, tá? E aí conseguir encaixar uma venda dentro desse cenário em PSSA3. Tudo bem? E aí eu posso jogar por 60 minutos, né? Como eu disse, são trades aí mais dinâmicos, então marca essas regiões em tempo gráficos maiores. E chegando nessa região, eu desço ainda mais o tempo gráfico para avaliar o comportamento do preço dentro dessas zonas. Beleza? Mas é isso que eu estou esperando para PSSA3, BBSC3 nós já acompanhamos, HP Vida a mesma coisa.
O papel trabalha dentro de uma consolidação com range amplo, não consegue renovar a máxima aqui, olha, desse último impulso. Então, impulso lá em cima, ele corrige. Isso aqui mais um impulso, que não renova a máxima. Então, o movimento de referência ele ainda segue sendo esse daqui, olha. Porque não houve renovação de máxima e nem renovação de mínima, olha. Eu tenho isso aqui. Esses dois movimentos, que é esse fundo e esse topo, são movimentos internos a esses dois pontos de referência que são a base da minha análise dentro desse contexto. Dito tudo isso, o que eu estou esperando aqui, olha, inclusive uma região para procurar por validações de compra que pode entrar defesa, não é que deve entrar, mas pode entrar nessa região aqui dos R$ 35, tá? Dos R$ 35. Então, o que eu estou olhando aqui? Do mesmo jeito de PSSA3, olha, eu fico com 2 pontos para acompanhar no intraday HP Vida. Essa região dos 39 para tentar vender o papel, caso ele faça um pullback aqui, né? Ou seja, esperar essa movimentação se ele voltar para cá, para tentar vender aqui, e aí descer com o papel, se de fato ele desenhar esse cenário. Ou então outro ponto para ficar atento aí, olha, a região aqui dos R$ 35, para ver se entra a força compradora também. Mas no momento eu não vejo nada para fazer, tá bom? Aí tem que aguardar e de novo, aí é jogar para os 60 minutos, olha, ver se ele joga uma perna aqui. Essa perna é interessante que ela venha com característica de correção e não de impulsão. Beleza? E aí eu fico atento para tentar uma venda nessa região aqui dos 38,70. É isso que eu estou vendo. Mas assim, nada demais, tá, pessoal? São todos cenários, como eu disse, um pouco mais dinâmicos, que você tem que jogar para o intraday, não é aquele movimento bonito do diário que tá com cara de ter aquele movimento de impulsão. Então, assim, nós não, né? O mercado já entregou uma perna de impulsão. Então, a maior parte dessa impulsão, ao meu entender, ela já foi dentro dessa pernada de alta, não é que acabou a tendência, tá? Mas eu acredito que é muito mais expectativa do movimento ficar um pouco mais travado, ou subir se arrastando, né? Ou fazer correções aí olhando ali pelo gráfico semanal, que seria corrigir um movimento maior. Eu fico mais atento dentro desse movimento dinâmico. Então, não achei nada muito interessante assim para montar uma posição e falar, nossa, cara, que legal esse contexto aqui, né? Tá com a cara de fazer uma baita de uma perna de impulsão. Não, não tem, são todos movimentos mais curtos, então são coisas mais dinâmicas para fazer durante a semana. Outro ponto, você tem a oportunidade de ficar de fora, que é, né, se você já pegou ali boas operações, não é uma semana para ficar caçando, procurando entrada, tá? A não ser essas entradas mais dinâmicas ali nos 15 não, porque é complicado 15 minutos nas nossas ações aqui brasileiras, né? Mas ali nos 60 minutos, procurar alguma coisa, né, caso os ativos cheguem em regiões ali de interesse. PL3, olha, eu vejo uma tentativa de compra, tá, pessoal? O papel segue tendência de alta, houve renovação de máxima histórica, e aqui cabe naquela, né, só para contextualizar para vocês, o que seria o trade de correção na média móvel de 9. Ó, o preço vem caindo, média, nesse caso aqui seria média móvel de 20, né? Porque a média móvel de 9 vira para baixo, então isso já deixa de ser válido, tá? Tem aqui a média móvel de 20, olha, uma entrada aqui a favor da tendência, o stopzinho aqui embaixo, 16,27. Stopzinho de 3,33, tá? Tentando comprar essa região aqui, acreditando na volta do preço, ok? Porque se eu for medir aqui esse movimento, olha, que é essa última impulsão de alta, o ativo chega exatamente em 50%, testa aqui os 50%, olha, que é essa região aqui, e vamos ver se a partir daqui ele volta para tentar renovar a máxima. Caso ele continue caindo, qual que é o outro ponto para ficar atento? Caso entre defesa compradora, aí mais lá embaixo nos 15,50 é uma região mais, entre aspas, premium, tá? Porque ela já é 50% do movimento maior, olha, entre esse topo e esse fundo, olha. Então ali embaixo já é uma região bem mais interessante, tá? Dito isso, olhando o gráfico semanal aqui já não tem nada muito interessante, né? E é aquela linha lá embaixo, por que é premium? Porque ela também fica mais próximo da média móvel de 9 do gráfico semanal, que é referência aí, de preço justo para o curtíssimo prazo, tá? Então é isso que eu vejo para PL e PL3. Tem essa entradinha aqui do gráfico diário, tem o movimento de impulsão com aumento de fluxo comprador.
e eu tenho um processo de correção com volume caindo, tá? Então isso me agrada para montar esses tradezinhos assim de correção na média, tá? São trades a favor da tendência, né? Não só porque chegou na média, né? Que fique bem claro. RDOR 3, não vejo nada. Um ponto para ficar atento aqui, ó, 39,47. Tá? Eu tenho tantas médias do semanal ali, olha, e de novo, confluência, né, pessoal? Média móvel de 9 do gráfico semanal, região de preço justo de curtíssimo prazo, e aí tem um Candle Doji que foi a última barra de cor contrária ao movimento de impulsão, então essa aqui é uma região de defesa, e ainda assim tem uma zona de troca de polaridade um pouco mais abaixo, né? Olha que aí não dá para considerar porque está um pouco mais abaixo nos 37,88, né? A zona de defesa está aqui, ó, 38,85, tá? E de novo, a região premium daí, premium, né? Seria de fato, deixa eu tirar aqui. Essa região aqui, olha, dos 36,60, tá? Porque toda essa região, trabalhar toda essa região de resistência anterior dessa congestão maior, que ainda não foi testada aqui como um suporte, tá? Agora, trazendo para o curto prazo, região de defesa de curto prazo, veja um pouco mais abaixo, aqui nos 39,55, tentar alguma coisa, tá? E aí tem que ir observando durante a semana, beleza? Ah, mas por que aqui não? Porque, cara, se eu for olhar no gráfico semanal, não gostei desse fechamento aqui da semana passada e está muito longe da média móvel de 9, tá? Então, cara, aqui, olha, voltando aqui nos 39,50, acho bem interessante, até porque é a mínima dessa barra de força aqui também, olha. Então, é tentar comprar aqui próximo, acreditando na possibilidade dele falhar a perda de mínima dessa barra e voltar a favor do fluxo principal. Tudo bem? Cine 3, também possibilidade de compra no curto prazo, né? De pullback. O papel já trabalha numa forte tendência de alta, vem desenrolando o movimento, faz mais uma perna de impulsão, então eu tenho essa referência, essa nova referência que o ativo deixa, com essa renovação de máxima. Ele volta a fazer o pullback na cabeça do topo anterior, então isso aqui tudo era uma resistência, olha, dessa reacumulação em topo. Ele faz uma perna de impulsão, volta a corrigir, testa uma, duas vezes isso aqui como suporte. Eu tenho uma entrada aqui, olha, rompimento da máxima, o stop aqui na mínima. Um stopzinho aí, opa, de 4,76. É um stop bem curto para Cine, tá? Porque é 4%, só que o valor nominal do ativo ele é barato nesse caso, é R$5. Tudo bem? Então acho bem interessante. Aí, de novo, tem a confluência que cabe com o trade da média também. Olha, movimento de impulsão, afastamento das médias. Espero o preço retornar na média, fechar aqui, né, próximo à média ou testando ela. A média móvel de 9 tem que seguir ascendente nesse caso. Na barra seguinte, rompeu a máxima. Você tem aí o acionamento e o stop na mínima. Lembrando que esse contexto de entrada você tem que juntar com outros fatores. Não é só ficar operando nu e cru, teste na média móvel de 9. Tudo bem? Então eu só trago essa questão do contexto para mostrar para vocês as confluências dentro da região em que eu estou vendo uma possibilidade de operação. Então, por que eu estou vendo uma possibilidade ali? Por isso que eu comento com vocês a questão da média, a questão de pullback no topo anterior, entendeu? Mas não é para sair operando isso aqui em todo lugar de média, tá? Tem que ter um contexto. Mas acho bem interessante aqui Cine, tá? Eu só acho que ela está um pouco esticada no gráfico semanal. Esse fechamento da semana passada não foi dos melhores, né? Porque ele rompe uma região de congestão e fecha aqui com muito pavio, pouco corpo. E essa mínima aqui, olha, tem a trava da semana que é os 4,86, tá? Ai, ai. Mas acho interessante com esse contexto aqui, ó. Esse pullbackzinho, esse reteste aqui, esse pavio me chamou a atenção, correção com volume baixo também. O GPA3 não vejo nada, ponto aí que eu fico atento para comprar, cara, é só lá embaixo nos 18,30, 18,35, tá? Toda essa região. No momento eu não vejo nada. Mas durante a semana é um ativo que eu vou ficar olhando, cara, para ver se nos 15 minutos, nos 60 minutos, ele dá alguma possibilidade de venda aqui nessa região, tá? Possibilidade de venda aqui. Só não tem venda aqui desse jeito, tá, pessoal? Eu vou acompanhar e se ele mostrar alguma coisa no intraday. Tendência de alta. Não dá para vender aqui querendo achar topo não, tá?
Caixa de Seguridades, cara, eu vou ficar atento, olha, nessa perda de mínima da barra de quinta-feira aqui desse engolfo, olha. Que ele falhe esse rompimento para cima, porque essa perna de alta não tem cara de impulsão, não tem cara de correção, não tem volume de compra, então acho mais provável ele tentar falhar esse movimento para cima e voltar a favor desse movimento aqui, olha. Pelo menos para retestar essa zona de suporte mais aqui embaixo, tá? Deixa eu ver. E aí tem que perder a mínima aqui, olha, 14,29. Tá? Se ele vem e perde a mínima sem romper a máxima, seria ainda mais interessante, né? Que aí fica o stop de 3,34 e o alvo de 6,74. É isso que eu estou vendo. TEC N3, cara, tem uma comprinha aqui, tá muito mais pela ótica do gráfico semanal. Tá, ó, papel próximo da média móvel de 9, próximo da média móvel de 20, já trabalha numa forte tendência de alta primária, tem alvo lá nos 8,55, o alvo de médio prazo fica lá na região dos R$ 10. Trazendo isso para o gráfico diário, eu tenho um ativo que quebra esse último topinho aqui, olha, volta a fazer uma correção, vejo uma possibilidade de compra aqui, olha, com um stopzinho aqui embaixo. Então o stop é de 4,60, tá? 4,60 aí é o stop. Outra, porque aqui tem um pontinho de defesa, ó. Tá? Então já teria para dar pegar aqui no teste, olha. Tá vendo? Está vendo que é a região que segura, né? Essa base aqui de correção, olha. Então tem uma compra aqui com stop aqui embaixo. E a segunda possibilidade é você deixar a ordem mais aqui embaixo no 6,64 e o stop aqui no 6,43, tá? Aí fica a critério, né? E aí o alvo, eu não faria nada antes de 7,26 não, tá? Eu aguardaria para tentar carregar o papel, tá? E aí tem que romper o 7,26. Mas basicamente dá mais do que 1 para 1, né? 5,77. A entrada daqui com stop embaixo 4,35 e ordem no 6,68 e o stop lá embaixo 6,40, 4%. Tá? É isso que eu estou olhando em TEC N3. Grandene, olha, testa aquela região de defesa que eu comentei com vocês. E por enquanto vem sustentando o preço. Aí já deu compra aqui no reteste, né? Olha, nessa região 5,15, o stop está lá embaixo. R$ 5. E ainda assim continuo vendo compra aqui no 5,21. Para qualquer custo, o stop está lá embaixo. Tá? Para qualquer custo, o stop está lá embaixo nos 4,99. Tá? Primeiro alvo, região de 5,56, então tem 1,5 aí, quase 2 vezes o tamanho do risco. Na verdade, 2 vezes, né? 2 vezes aqui, ó, 7%, tá? No 5,60, que é essa região de máxima. Deixa eu ver o gráfico semanal. E aí tem esse movimento de alta. Olha, essa aqui correção. Acho bem interessante aí também Grandene aqui, tá? Grandene nessa região de 5,21 acho interessante. E é isso, tá, pessoal? Foram esses aí só os ativos. O restante dos ativos, como Pecar, Asa, né? Que é a Arezo. Deixa eu ver mais alguma de cabeça aqui. Lojas Renner, Eduque, bastante ativos. São ativos que não tem nada nesse momento, mas que já estão todos mapeados, né? Que eu comentei com vocês. E são ativos que a gente vem vendo direto, mas que ainda estão, né, não testaram essas regiões aqui, estão no meio do caminho, então nem tem por que eu trazer novamente. Beleza? Espero poder ter ajudado vocês. Fiquem todos com Deus, bom final de semana e até o próximo vídeo, pessoal.